Uniclac. Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, vamos dar continuidade ao nosso estudo, beleza? Não se perde, vem comigo pra gente dar continuidade aí e nós vamos ser aprovados, amém gente? Então vamos lá, continuando aqui, olha só, na aula passada a gente parou aqui no capítulo 5 do elogio, vamos lá. Lembrando a vocês, em alguns pontos a gente para, a gente conversa, a gente troca aquela ideia, quando tem alguma necessidade de interpretação maior. Em outros pontos a gente passa um pouco mais rápido. Isso é normal, é assim que funciona o estudo de legislação a título de concurso público. Perfeito? Então vamos comigo, olha só. Artigo 156. Entende-se por elogio, para efeito dessa lei complementar, a menção nominal ou coletiva que deve constar dos assentamentos funcionais do policial civil por atos meritórios que haja praticado. Como funciona isso? Só para vocês entenderem. Toda vez que você fizer algum ato, enfim, heróico, ou que tenha algum tipo de mérito, isso gera um elogio, perfeito? Ele pode ser advindo de diversas partes. Por exemplo, você atende uma pessoa dentro da delegacia, essa pessoa sai de lá extremamente satisfeita, e por estar extremamente satisfeita, manda um e-mail lá para a diretoria, um e-mail para a corregedoria, e eles mandam esse e-mail de volta, enfim, contactam lá o delegado daquela unidade de polícia administrativa judiciária e pode ser formulado um elogio. E aí você vai lá e averba esse elogio junto aos seus assentamentos funcionais. Perfeito? Poxa, mas para que serve isso? Isso daí para poder enobrecer lá os seus assentamentos funcionais. Isso é muito importante. Perfeito? E é muito bacana receber um elogio, sim. Artigo 157. O elogio destina-se a ressaltar as ocorrências de, vamos lá, morte, invalidez ou lesão corporal de natureza grave no cumprimento do dever. Ou seja, se ele morreu, se ele ficou inválido ou ele teve algum tipo de lesão corporal de natureza grave no cumprimento do dever, vai receber um elogio? Vai. Execução de serviço ou ato que, pela sua relevância e pelo que representa para a instituição policial ou para a coletividade, mereça ser enaltecido como reconhecimento pela atividade desempenhada. Certa vez eu tive um aluno que, graças a Deus, né, hoje ele é um excelente policial do CORE lá no Rio de Janeiro, e ele fez um trabalho brilhante. Chegou até a unidade de polícia que ele trabalhava. Ele era plantonista, só fazia registros de ocorrência. Chegou até ele uma informação de que um suposto homem estava aliciando uma adolescente, uma criança de 12 anos de idade. E esse cara já tinha até marcado um encontro com ela. O que ele fez? Ele foi lá, investigou, levantou tudo, puxou, enfim, fez aquela investigação policial e chegou até o cara. E assim, graças a todo aquele empenho, que pela divisão de tarefas dentro de uma delegacia policial não competia a ele, mas ele, com aquele empenho, ele conseguiu prender esse cara que, enfim, que iria praticar diversos crimes, já estava vindo praticando com outras crianças esse crime, enfim, conseguiu prender. E aquilo ali gerou um elogio. A própria chefia da Polícia Civil mandou um elogio por conta daquele trabalho que foi desempenhado. E isso daí é muito bacana. É legal você, na condição de servidor policial, receber um elogio desse. Você percebe que seu trabalho está rendendo frutos à sociedade. Você, na condição de policial civil, você tem que pensar o seguinte: você vai ouvir isso sempre. Você é o pedagogo da sociedade. Você presta um serviço de relevância absurda. Porque assim, você tem que pensar que você, na condição de policial civil, você é a última ratio. Ou seja, a pessoa, no dia a dia, né, o cidadão, a última pessoa que ele quer ver e que ele precisa ver é você. Por quê? Porque quando ele chega até você, é porque nada deu certo. Nenhum serviço do Estado deu certo. Nada. Seja saúde, educação, enfim. Nada resolveu o problema dele. Por isso que ele chega até você. E por isso que você tem que ser cuidadoso, você tem que ser uma pessoa proativa. E eu tenho certeza que aqui nós estamos formando, já antes mesmo de você ser aprovado num concurso público, excelentes policiais civis. Vamos lá. Artigo 158. Não constitui motivo para o elogio o cumprimento dos deveres regulamentares do policial civil. É óbvio, né? Se ele vai lá e cumpre o seu dever como ele deveria cumprir,
não vai gerar elogio. Ele tem que ter aquele destaque, a gente tem que perceber que aquilo ali de fato foi expressivo para que ele venha merecer esse elogio. Olha só, 159. São competentes para determinar a inscrição de elogios nos assentamentos do policial civil o governador, você vai sublinhando aqui junto comigo, o governador, o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, o diretor-geral da Polícia Judiciária Civil, os diretores e o corregedor-geral, ressaltando-se que, vamos lá, então primeiro, quem é que pode dar elogio? O governador, o secretário de Justiça e Segurança Pública, o diretor-geral da Polícia Judiciária, os diretores e o corregedor-geral, os diretores de departamentos. Ressaltando-se que, 1. As demais autoridades que concederem elogios deverão encaminhá-los via hierárquica à autoridade competente para que esta determine ou não sua inscrição. Como funciona isso, Geraldo? Suponhamos que o seu delegado, suponhamos que você esteja, o delegado que trabalhe contigo, né, o seu superior hierárquico, ele foi lá e te deu um elogio por conta de um trabalho relevante. O elogio que ele te deu já vai constar direto na sua pasta funcional? Não. No seu assentamento funcional? Não. Ele vai mandar pela via hierárquica, ou seja, ele vai mandar para o superior dele até que chegue até alguns desses aqui, dependendo da via hierárquica em que ele tramitar e de onde você estiver lotado, para que esse decida se vai o quê? Ser colocado, se vai ser inscrito aquele elogio na sua pasta funcional ou não. Então vamos lá. Quem é competente para dar elogio? O governador, o secretário de Estado, Justiça e Segurança Pública, o diretor-geral da Polícia Judiciária Civil, os diretores e o corregedor, geral. Alguém abaixo dele pode dar elogio? Ele até pode fazer o elogio, mas tem que mandar para o quê? Pela via hierárquica para alguém que tenha competência, ou seja, alguns desses aqui, até que cheguem em alguns desses aqui, para que ele decida se vai inscrever ou não aquele elogio na pasta funcional. Estamos juntos? Perfeito? Então você já sabe que tramita pela via hierárquica, ok? Vamos lá. Os elogios, nos casos do inciso 2 do artigo 157, serão obrigatoriamente considerados para efeito de avaliação de desempenho. O que é isso? A gente tem que lembrar que, lá atrás, eu te expliquei que o servidor público ele tem que ter 3 anos de efetivo exercício para poder ele atingir o quê? A sua estabilidade. Correto? Porém, a gente sabe que lá no artigo 41 da Constituição Federal, ele diz que o servidor pode perder a sua estabilidade, ou seja, aqui ele já é estável, ele pode perder a sua estabilidade. Para atingir a estabilidade, a gente sabe que ele passa por uma avaliação, olha o macete, para ele atingir a sua estabilidade, ele passa por uma avaliação especial. Correto? Agora, a avaliação especial é para ele ter o quê? Estabilidade. Mas ele já é estável, Geraldo. Ele pode perder essa estabilidade? Pode. E ele perde essa estabilidade através do quê? De uma avaliação. O quê? Ele pode perder? Pode. É uma avaliação periódica de desempenho. Ele pode perder? Pode. Ou seja, tanto a avaliação especial de desempenho quanto a avaliação periódica de desempenho, ela vai ser analisado ela vai analisar como funciona, como aquele servidor ele está trabalhando. Seja ele o suficientemente para atingir a estabilidade, seja ele bom o suficiente para manter a estabilidade. E o que o nosso estatuto está falando? Que as anotações de que trata, né, ou seja, as anotações referentes a elogios, elas vão ser levadas em conta nessas avaliações de desempenho. Perfeito? Foi capítulo 6 da medalha do mérito policial. Perdão, gente. Vamos lá. 160. Será concedida ao policial civil, por tempo de serviço prestado ao Estado, a medalha de mérito policial nas categorias bronze, prata e ouro. Vamos lá. Quais são as categorias? Bronze, prata e ouro. Você já sabe que são 3 categorias.
com a finalidade de distinguir os integrantes da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso que tenham prestado, respectivamente, sem punição, nos seus assentamentos funcionais, 10, 20 e 30 anos de bons serviços à causa da ordem pública, ao organismo policial, em relevantes serviços à coletividade mato-grossense, observadas as seguintes condições. Vamos lá. Ele está dizendo aqui, ele vai observar as seguintes condições. Show de bola. Mas o que você tem que saber? Bronze, prata e ouro. E ele diz aqui, ó, para distinguir os integrantes da Polícia Civil do Mato Grosso que tenham prestado respectivamente, ou seja, eu vou observar essa daqui, ó, 10, 20 e 30. Bronze, prata e ouro. De bons serviços ao organismo policial e que não tenha recebido o quê? Penalidade. Que ele não tenha o quê? Tido algum tipo de penalidade. Vamos lá, de novo. Será concedida ao policial civil, por tempo de serviço prestado ao Estado, medalha de mérito policial nas categorias bronze, prata e ouro, com a finalidade de distinguir integrantes da Polícia Judiciária do Mato Grosso que tenham prestado, respectivamente, sem punição, ou seja, durante esses respectivos períodos aqui, ele não tenha recebido nenhum tipo de penalidade, ok? Nos seus assentamentos funcionais, ou seja, nada que tenha sido registrado, nos últimos 10, 20 ou 30 anos de bons serviços à causa da ordem pública ao organismo policial e em relevante serviço à coletividade mato-grossense, observadas as seguintes condições. Então, você já sabe, bronze, prata e ouro, 10, 20 e 30, que não tenha nada registrado nos assentamentos funcionais do servidor. Vamos lá. A medalha, em qualquer de suas classes, ouro, prata e bronze, será cunhada de forma elíptica, ou seja, Geraldo, é redonda, não, elíptica, tá? Eu também sou ruim de desenho. Elíptica, tendo 35 milímetros no seu eixo perpendicular e 23 milímetros no seu eixo horizontal, encimada por uma estrela de 5 pontas, com a garra, fita e argola, e conterá no verso o brasão da Polícia Judiciária Civil e no reverso os dizeres Polícia Judiciária Civil, mérito policial. Perfeito? Vamos lá. A concessão da medalha em qualquer classe será de competência exclusiva do governador do Estado por proposta fundamentada do diretor-geral da Polícia Judiciária Civil, baseada em decisão do Conselho Superior de Polícia. Então, vamos lá. O Conselho Superior de Polícia, que a gente aprendeu lá atrás, ele decide que aquele servidor vai ter direito, ele merece aquela medalha. E aí, o diretor-geral da Polícia Judiciária propõe ao governador, e a decisão é exclusiva do governador, tá? Então fique claro, quem decide? O governador. Quem propõe? O diretor-geral da Polícia Judiciária, mas com base em quê? Em decisão do Conselho. Então olha só, o Conselho decide, o diretor-geral da Polícia Judiciária propõe e o governador decide. Perfeito? Então, ó, vamos lá, o governador decide, o diretor da Polícia Judiciária Civil propõe e o Conselho, ele faz o quê? Ele se baseia, ele que vai, é com base no que o Conselho determina, é que o diretor-geral da Polícia Judiciária vai fazer essa proposição. Perfeito? 3. A concessão a que se refere o inciso anterior será feita mediante decreto do Poder Executivo, cabendo à Polícia Judiciária Civil a expedição do respectivo diploma, que será assinado pelo governador, pelo secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública e pelo diretor-geral de Polícia Judiciária Civil. Então, você já viu que qual é o ato administrativo que vai ser praticado? Vai ser o quê? Um decreto. Perfeito? E você já sabe que o decreto, quem é que produz ele? O próprio chefe do Executivo. Estamos juntos? Vamos lá. 4. A entrega da medalha será feita em cerimônia pública, preferencialmente no dia 21 de abril, em outra data, a critério do diretor-geral de Polícia Judiciária Civil. 161. Ao Conselho Superior de Polícia
cujas decisões serão tomadas por maioria de seus membros e para fim desta lei complementar compete. Então, o que vai competir ao Conselho Superior de Justiça, de Polícia, cuja, por maioria, serão tomadas, a decisão será tomada por maioria de seus membros e para o fim dessa lei complementar. 1. Formular a proposta para a concessão do mérito policial em qualquer classe por intermédio de seus membros. Então, eles é que vão formular essa proposta. Eles formulam a proposta e quem é que propõe? O diretor-geral da Polícia Judiciária. Perfeito? E tem que ser por maioria de seus membros. Estamos juntos? Vamos lá. 2. Examinar, julgar, aprovar todas as propostas formuladas para a concessão, constando em ata a decisão. Gente, tudo que o Conselho deliberar vai ter que estar constando em ata, perfeito? Principalmente o quê? A decisão do Conselho, para que possa ser tudo às claras, para que não tenha nenhuma fraude, nenhuma preferência nisso daí, perfeito? E vai constar em ata aquilo ali para poder dar a fundamentação legal. 3. Instituir e manter sempre atualizado um livro de registro dos titulares do mérito policial, fazendo constar do mesmo os dados biográficos e demais anotações referentes aos agraciados. Então vai ter um livrinho com todos os nomes dos agraciados, todas as informações referentes a eles, perfeito? 4. Fazer publicar decisões concessivas da medalha. Então, a decisão concessiva vai ser publicada também pelo Conselho. Perfeito? Vamos lá, então. Artigo 162. As reuniões do Conselho Superior de Polícia terão caráter sigiloso e as decisões de concessão da medalha serão reservadas, bem como as declarações de voto. Então, você já viu que as reuniões do Conselho, ela tem caráter sigiloso, perfeito? Pode cair na tua prova que todas as deliberações do Conselho têm que ter caráter público? Não, ela tem caráter sigiloso e as decisões de concessão da medalha serão reservadas, bem como as declarações do voto. Show de bola? 163. O policial civil que se julgar com direito à medalha poderá requerê-la diretamente ao Conselho Superior de Polícia, que apreciará o pedido e encaminhará a proposta ao secretário de Estado de Justiça de Segurança Pública. Então, peraí, o policial se acha do direito de receber aquela medalha. O que ele faz? Ele pode fazer o quê? A proposta, ele vai fazer essa requisição diretamente o quê? Ao Conselho. Estamos juntos? Vamos lá. 164. Na proposta orçamentária anual será incluída, no quadro da Polícia Judiciária Civil, uma dotação específica para as despesas de cunhagem das medalhas e impressão de diplomas. Show de bola? Tem que ter, né? Porque de algum lugar tem que sair esse dinheiro. Então, o próprio Estatuto já prevê o quê? Que na proposta orçamentária já vai ser incluído o quê? Essa dotação orçamentária para poder fazer a cunhagem daquelas medalhas, que tem que fazer alguma coisa direito. Perfeito? Vamos lá. Do regime e procedimento disciplinar. Vamos lá. Dos deveres, das proibições e das responsabilidades. Vem comigo. A disciplina policial fundamenta-se na subordinação hierárquica e funcional, no cumprimento das leis, dos regulamentos e das normas de serviço. Vamos lá. A disciplina policial fundamenta-se na subordinação hierárquica. Então, vamos fazer só aqueles comentários linkando diretamente o direito administrativo. Se eu tenho subordinação hierárquica, eu tenho aqui o quê? Forte influência, aplicação direta do poder hierárquico. Perfeito? Eu tenho poder hierárquico e funcional no cumprimento das leis, dos regulamentos e das normas de serviço. Perfeito? Estamos juntos? Faz essa observação no teu material e a gente dá a continuidade que a gente entra falando agora dos deveres, ok? Deixa o tio apagar aqui. Vamos lá. São deveres do policial civil, ou seja, esses deveres serão os seus deveres, porque eu tenho certeza absoluta que você vai passar. Amém, galera? Isso aí, tem que acreditar. A vitória é sua, então acredita nela. Vem comigo aqui. 166, são deveres do policial civil. Ser assíduo, pontual, discreto e urbano. Vamos lá. Ser assíduo, tu tem que ter assiduidade, tem que ir todo dia, bonitinho. Pontual,
não adianta você chegar a hora que você quiser, tem que ter pontualidade. Discreto e urbano. Quando eu falo urbano, ele está se referindo que você tem que ser um cara cortês, educado, perfeito? Discreto. Gente, olha só. Você tem o policial militar que trabalha fardado, ele tem a sua farda, ele tem toda aquela ostensividade policial aparente, perfeito? Diferentemente acontece com o policial civil. Você, na condição de policial civil, você tem que ser um cara discreto. Você tem que passar desapercebido na sociedade. Até porque você é o responsável por fazer o quê? Investigações. Você vai ter que sondar informações, enfim, denúncias. Agora, se você chega lá portando uma pistola com aquele volume na cintura, correto? Com todo aquele aspecto policial, você vai passar desapercebido? Não. E aí, as suas investigações tendem a o quê? Fracassar. Então, você tem que ser o quê? Discreto. Perfeito? Tem que passar batido na sociedade para que você consiga, sim, melhor prestar um serviço policial. Estamos juntos? 2. Cumprir as normas e os regulamentos desta lei complementar e do regimento interno da Polícia Judiciária Civil. É óbvio, você tem que cumprir. Perfeito? Princípio da legalidade, tem que fazer tudo que a lei que determina o que ela permite. Zelar pela economia e conservação dos bens do Estado, especialmente daqueles que lhe sejam entregues para a guarda ou utilização. Vamos lá. Zelar pela economia e conservação dos bens do Estado. Vamos dar um exemplo. Você vai imprimir, você precisa de uma folha. Aí você vai lá e aperta e imprime 3 folhas. Você está zelando pela economia? Não. Isso daqui você já percebe uma forte influência do princípio da eficiência. Fazer mais, gastando menos. Perfeito? Conservação dos bens do Estado. Vai usar a viatura, correr, vai passar no buraco, no quebra-mola? É óbvio que se você estiver numa perseguição, se você estiver numa situação de necessidade, a gente entende, realmente tem que correr. Agora, você simplesmente só quer chegar rápido para poder almoçar e está na viatura e você vai correr, vai passar no buraco? Não, você tem que fazer o quê? Conservar os bens do Estado. Agora, ele faz o Estatuto, ele diz o quê? Ele faz uma consideração especial no que diz respeito àqueles que foram entregues para sua guarda ou utilização. É o colete à prova de balas que foi acautelado do seu nome. É aquele armamento que foi acautelado em seu nome. Perfeito? Os carregadores, enfim. Tudo que ela acautelou, tudo que eu falo administração pública e Estado, acautelou diretamente a você. Tem que ter o quê? Um cuidado com aquilo ali. Tem que fazer a manutenção na sua arma. Quando eu falo manutenção, é limpeza, deixar ela toda bonitinha, tudo direitinho. Perfeito? Vamos lá. 4. Informar incontinente a autoridade policial a que estiver subordinado qualquer alteração de endereço residencial e número de telefone. Por quê? Você tem que botar um negócio na tua cabeça. Você vai ser um policial 24 horas. A qualquer momento pode sair um chamado. E quando sair esse chamado, você tem que estar pronto para atender os interesses de quem? Da sociedade. Mas como é que você vai ser encontrado chamado? Tem que saber teu endereço, tem que saber o seu número de telefone. Perfeito? Vamos lá. Prestar informação correta e de modo cortês ou encaminhar solicitamente a quem saiba prestá-la. Como assim? Chegou lá na delegacia, a pessoa fala assim, olha só, eu trabalhei durante 3 anos numa empresa e o meu patrão não pagou os meus direitos trabalhistas. Espera aí, isso se resolve na delegacia? Óbvio que não. Então você tem que fazer o quê? Tem que tratar de maneira cortês, educada, aquela pessoa, olha só, senhor cidadão, qual o nome da senhora? Ah, meu nome é Maria. Olá, dona Maria, tudo bem? Não é na delegacia que você vai resolver seu problema. Eu vou te encaminhar aqui agora para a Defensoria Pública, porque lá na Defensoria Pública você vai receber o atendimento necessário para você buscar todo o amparo necessário a essa sua pretensão. Acabou. Olha só como é que você resolveu o problema. Foi cortês, foi educado. Perfeito? Não é simplesmente dar uma patada na pessoa e dar um bico nela para ela sair dali correndo. Não é assim que funciona. Tá? Você vai ser um policial civil. Comunicar à autoridade policial a que estiver subordinado o endereço onde possa ser encontrado quando em afastamento regular. Geraldo, que é afastamento regular? Exemplo, de férias. Exemplo, na tua folga. Então você tem que fazer o quê? Comunicar aonde eu posso te encontrar. Porque qualquer emergência que tenha, você vai ser chamado. Perfeito? Vamos lá. Portar cédula de identidade funcional e distintivo policial.
É um dever seu? É. Você tem que andar com o seu distintivo, você tem que andar com a sua cédula aqui, ó, de identidade. Perfeito? Porque você é um policial civil. Entenda, você vai ser policial 24 horas do seu dia. É óbvio que você tem uma escala de trabalho, que isso tudo é respeitado, porém, não é o fato de você estar de folga que você vai se furtar das suas atribuições. Não é assim que funciona. 8. Promover a comemoração do Dia da Polícia, dia 21 de abril, ou dela participar, exaltando o vulto de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, patrono da polícia. Você já percebeu que no próprio dia do Tiradentes, ou seja, 21 de abril, vai ser o dia que você vai ganhar a sua medalha, que a gente falou lá atrás, de bronze, prata e ouro, salvo quando o diretor-geral da Polícia Judiciária determinar alguma outra data diversa. Agora, fora isso, vai ser no dia 21. Perfeito? 9. Ser leal, cooperativo e solidário com o companheirismo de trabalho. Tem que ser leal, tem que ter lealdade. Gente, você é um policial. Você vai ser um cara que precisa contar com seu companheiro ali do lado. Até porque vamos dar um exemplo, você vai entrar numa comunidade, numa operação. Se você está olhando para frente, alguém tem que estar olhando para trás, alguém tem que estar olhando para os lados, alguém tem que estar olhando para cima. Se você parar para pensar, você lembra no filme Tropa de Elite, no 1, que o Capitão Nascimento está ensinando lá o Neto e o Matias como entrar lá na comunidade? Você lembra? Que ele pega, um vai olhando para frente, fatiou, passou, o outro vai olhando para cima, porque pode ter alguém na laje, entendeu? O outro vai de costas, e assim funciona. Aí um daqueles lá, né, que ele está ensinando, sai correndo, tenta resolver sozinho, e o que acontece? Toma uma bronca. Por quê? Tem que ter o quê? Lealdade, cooperativismo. Tem que ser o quê? Solidário. Às vezes não é a sua atribuição, mas o colega está lá enrolado, entendeu? Chegou um flagrante, o colega está no plantão, você não está fazendo nada, o que você vai fazer? Vai tomar um termo de declaração, vai ajudar, você tem que fazer o quê? Tem que ser solidário com os companheiros de trabalho. Perfeito? Manter-se atualizado em relação às leis, regulamentos e às normas de interesse policial. Cara, isso é muito importante. Muito importante. Você vai ter que estar sempre atualizado. Por quê? Porque é de posse dessa atualização que te permite fazer um excelente trabalho. Porque às vezes você está passando na rua, um exemplo, tá, gente? Que não necessariamente é verdadeiro ou tem a lei que venha tratar disso. Você está passando na rua, aí de repente um cidadão está cortando uma árvore dentro do quintal dele. Peraí. Tem uma lei que diz a respeito disso, que ele tem que ter uma licença, uma autorização. Peraí, você é um fiscal da lei. Você vai ter que trabalhar, você vai investigar tudo aquilo que está acontecendo ali. E você tem que saber se tem ou se não tem, se pode, se não pode. Tem que se manter atualizado. Então, não pense você que você só vai estudar para passar no concurso. Não, você vai continuar se mantendo atualizado. Agora, é óbvio que você vai aprofundar o seu estudo na área de especialização que você estiver trabalhando. Você vai para uma delegacia especializada, você vai ter que cair dentro. Por exemplo, vai para uma fazendária, vai ter que estudar bastante direito tributário, vai ter que estudar os crimes contra a ordem financeira, perfeito? Foi, por exemplo, para uma delegacia da mulher, vai ter que estudar muito a Lei 11.340, entendeu? A parte de direito penal, processo penal, enfim. Tem que estar sempre atualizado, perfeito? Divulgar para conhecimento dos subordinados as normas citadas nos incisos anteriores, ou seja, tem que divulgar, tem que deixar claro. Aquele que for seu subordinado, você vai falar assim, olha só, o interesse da gente é isso, então vocês têm que estudar essas legislações. Porque não adianta nada, você está dentro de uma delegacia da mulher e aquele policial está estudando muito direito tributário. Peraí, é do interesse policial daquela localidade? Não. Então tem que fazer o quê? Parte do interesse policial. Estamos juntos? Perfeito? A gente não pode dar mole com relação a isso. Perfeito? Mantenha-se atualizado sempre, tá? Vamos lá. 12. Frequentar com assiduidade cursos instituídos pela Academia de Polícia Judiciária Civil ou por instituição congênere. Se você perceber, por exemplo, no Rio de Janeiro, eu dou esse exemplo do Rio de Janeiro porque eu moro no Rio de Janeiro e eu conheço muitos policiais civis do Rio de Janeiro que inclusive foram meus alunos, delegados, inspetores, oficiais de cartório, papiloscopistas. E assim,
a gente acaba tendo um contato maior, perfeito? Mas que não foge do padrão. A Academia de Polícia, a Acadepol, ela constantemente oferece curso de informática, curso de inteligência, curso de linguagem estrangeira, entendeu? Cara, ela está constantemente oferecendo esses cursos e você tem que participar com assiduidade. Se você for fazer um link com a própria Constituição Federal, lá no artigo 39 da Constituição, ele diz que é requisito obrigatório para o servidor ser promovido no cargo público, ele tem que participar de cursos de aperfeiçoamento. Isso daqui é um exemplo disso. Você está se aperfeiçoando cada vez mais. Isso daqui vai contar muito. Perfeito? Obedecer às ordens legais de superiores hierárquicos e promover sua fiel execução, exceto quando manifestamente ilegal. Gente, isso daqui, a gente comenta bastante em cima disso daqui. E tem que tomar um cuidado muito grande, correto? Mas vamos fazer o seguinte, vai lá, toma o seu cafezinho e volta rapidinho que a gente vai continuar com a nossa aula, perfeito? Lá que Concursos está trabalhando dessa forma, a gente dá uma aulinha de meia hora, você vai lá, toma um café rapidinho, vai no banheiro, volta, mais meia hora, até porque muitas vezes você não está com uma internet potente e você consegue assistir no seu smartphone, tablet, laptop, uma internet de baixa qualidade que você esteja utilizando naquele momento, fica mais fácil você carregar um videozinho menor. O que eu te lembro vai lá no final da aula, comenta, a aula tá boa, a aula tá ruim, Geraldo, eu quero isso, eu quero aquilo, eu tenho recebido muitos comentários, eu estou agradecendo demais a participação de vocês, porque eu tenho certeza que cada vez mais nós vamos melhorar para prestar um serviço melhor para você, e você vai ser aprovado no concurso público. Então, até a próxima aula, a gente se vê, correto? Tchau, tchau, galera!